Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Idade Média e os seus filósofos e como eles influenciaram a psicologia que a gente conhece hoje. Eu sei que você vai pensar que não tem nada a ver, e eu decidi optar por iniciar contando a história da psicologia pelos filósofos gregos, porque aqui eu tô querendo te trazer uma ideia de que os pensamentos que nós temos hoje, eles foram fundamentados, eles foram construídos como uma escada, mesmo que seja de contradições, a partir de ideias muito anteriores. Então eu acho muito importante a gente trazer esse tipo de pensamento aqui. Como eu tinha dito no vídeo da Grécia, lá era um lugar muito importante, de muitas revoluções, em que estava se desenvolvendo extremamente vários pensamentos sobre a humanidade, sobre o humano. Ali, um dos primeiros lugares em que começou-se a pensar a partir das questões humanas. Então, para iniciar a contar a Idade Média, eu preciso te dizer que a Grécia, esse lugar tão importante, foi tomada pelo Império Romano, que logo foi dissolvido, mas que trouxe uma coisa que foi muito relevante para esse momento histórico da Idade Média, que foi o cristianismo. O cristianismo foi a grande herança do Império Romano e ele se perpetuou e se fortaleceu cada vez mais durante a Idade Média. A Idade Média ela é dividida ali por dois momentos, Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Alta é um primeiro momento e Baixa é um momento que já está passando para uma transição de outros modelos econômicos, políticos, enfim. É nesse cenário que vai se dar o cristianismo evoluindo de uma religião para uma filosofia que toma lugar de poder, seja não só na política, mas também na economia e na vida coletiva e subjetiva dos indivíduos. Tenho certeza que você já viu filmes da Idade Média e sabe como as pessoas tinham muitas questões voltadas à religião, muitas limitações morais voltadas à religião. E depois no final do vídeo eu posso até citar alguns filmes aqui legais para você ver. Um primeiro filósofo que eu vou citar aqui, obviamente que não existia só ele nesse movimento, mas que foi o que mais se destacou, foi o Santo Agostinho, no movimento chamado Patrística. Esse movimento filosófico, ele era baseado em Platão e ele estava ali com a ideia de combater heresias, de fortalecer essa comunidade cristã e de angariar pessoas ali que eram consideradas pagãs, que não eram batizadas, enfim, que não acreditavam naquela religião. A gente está falando ali de uma sociedade que era feudalista, que era aristocrata e que as pessoas que estavam no topo da cadeia eram os nobres e o clero, ou seja, as pessoas, os membros que faziam parte da Igreja Católica, para a gente ter uma noção, né, da relevância que foi. E para construir essa importância, a filosofia teve um papel nisso, porque o Santo Agostinho ele vai se fundamentar em Platão para dizer do conceito de mundo das ideias e mundo sensível, trazendo isso para uma dicotomia mente e corpo. O corpo, por um lado, que é material, que é físico, mortal, e a alma, que é imortal, que é imaterial, que é racional, né, o lugar da razão, e para Santo Agostinho, também um lugar onde se existia ali uma conexão divina. É no lugar da alma, em que além da razão, se tem uma conexão com Deus. Então, essa é uma das principais ideias dele, e ele vai compreender que primeiro se vem a fé e depois se vem alguma razão. A razão ela deve estar subordinada à fé. Então, ela vem em segundo plano. E aí outro momento
em que esse tipo de pensamento começou a se enfraquecer, porque começou a se ter uma movimentação para novos modelos políticos, novos modelos econômicos na sociedade. Muitos anos depois, na chamada Baixa Idade Média, que já era ali por volta do século XI, e não só por isso, né, mas também especialmente pela ciência, pela filosofia, surge outro movimento que é chamado de escolástica, muito representado pelo São Tomás de Aquino, e ele vai tentar trazer uma perspectiva um pouco mais racionalista para dizer que a fé ainda deve valer, ainda deve ser considerada como tão relevante. E aí, nesse momento, a gente tem ali uma sociedade que está começando a ter, na Europa, várias universidades. E então, o que ele tem que fazer? Reaver essa união entre a fé e a razão, de forma que se mantenha a fé com a relevância que ela tinha, com a influência que ela tinha antes. E aí ele vai se fundamentar em Aristóteles para dizer que a razão, ela vai se representar na existência, ou seja, ele entende que nós não conseguimos compreender a partir da nossa razão a essência de Deus. Ok. Mas o que nossa razão pode nos garantir é compreender as criações divinas e a nossa essência. A nossa essência, segundo ele, é existir essencialmente buscando a perfeição nessa existência. Vai especialmente, né, a ideia de fundamentar em Aristóteles é especialmente diferenciar essência de existência. As duas coisas não são a mesma. Para ele, a nossa essência é buscar a perfeição na existência, que não é a mesma coisa que essência. Também tem uma ideia de que somente Deus é capaz de juntar igualmente essência e existência, como se tudo que ele é o que ele vive, é o que ele é. A frase não fez sentido nenhum, mas é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar hoje. Queria finalizar esse vídeo agradecendo vocês pela paciência, né? Que eu tive aí um tempo de pausa. Mas eu tenho muita intenção de voltar. E esse vídeo espero que faça sentido, né? Só queria lembrar vocês de que o pensamento cristão ele ainda existe muito intenso, até mesmo com esse tipo de filosofia, e a gente vê como ele influencia a vida das pessoas hoje. Sabemos que antigamente muitos movimentos científicos foram barrados por isso, né? Especialmente, por exemplo, a medicina. Mas é um movimento que o mundo faz, né? E aqui a gente vê que tem ali um certo embate entre a razão e a fé. E o papel e a relevância de cada uma delas. Mas enfim, é isso que fica desse vídeo. Espero que tenha esclarecido alguma coisa.